Nós somos seres sociais. A gente já conversou aqui em vídeos anteriores, né, que a gente precisa de contato humano, a gente precisa de outras pessoas para continuar vivo, para ter uma vida psicologicamente saudável, para não cair na depressão. E ter relacionamentos com outras pessoas também ajuda a gente a construir as comunidades que nos dão apoio em tempos difíceis e as quais a gente também deve ajudar, né, se a gente tem disponibilidade. E que a gente também é bom estar entre pessoas de mesmos valores ou de mesmos interesses, porque isso nos traz segurança, a gente, né, fica mais confortável entre essas pessoas e, além disso, a gente ganha um poder muito grande de realizar outras coisas. Então, claro, socializar é sim muito importante, mas a partir de que idade? A partir de qual idade, então, a gente precisa realmente começar a socializar? É claro que é importante incentivar isso desde bebê, mas não adianta nada colocar um bebê no meio de outros e esperar que eles interajam e que eles se socializem, digamos assim. Até os 8 anos de idade, existem alguns aspectos importantes que a gente precisa incentivar nas crianças. Desde bebê, a gente pode incentivar o olhar nos olhos, né, se comunicar. Isso sim, desde bebezinhos. Depois a gente pode passar a ensinar as emoções, simplesmente brincando com a criança, se comunicando com ela e fazendo leitura em voz alta, leitura de livros ilustrados para a criança, vai ajudar ela a aprender sobre emoções. A gente pode incentivar sempre elas a se comunicarem com a gente, se comunicar com as outras pessoas. Evite dar as coisas para a criança com ela sempre apontando o que ela quer. Mesmo que ela aponte, incentive a dizer o nome do que ela quer, o que ela precisa. Incentive sempre que ela use as palavras dela. E o mais importante de todos, até os 8 anos, é criar um ambiente saudável. Não é um ambiente qualquer, não é simplesmente colocar a criança no meio de outras. É criar um ambiente saudável. Onde é que a gente pode encontrar isso? Em muitos lugares, em parquinho, em lojas, em aulas de esportes, em igrejas, no supermercado, na padaria. Não é sempre simplesmente largar a criança em ambientes com outras crianças. Isso não vai ajudar, isso inclusive pode trazer problemas. Ela pode ter uma socialização ruim, ela pode começar a aprender coisas que a gente não gostaria que elas soubessem, principalmente até enquanto crianças. A gente deve sim proteger, né, as crianças de ambientes nocivos, para que elas tenham uma socialização saudável e que elas socializem sim com pessoas da idade dela, quando realmente necessário, que elas socializem pouco a pouco e aprendam as perícias sociais que elas vão precisar na vida adulta, que elas vão precisar para protegê-las da depressão, como eu disse. Pessoas se reúnem com o intuito de aprender desde a Grécia Antiga, principalmente adultos. Na Idade Média é que começaram as escolas em si e com o intuito de ensinar apenas latim. Muito tempo depois, já nos Estados Unidos, quando foram institucionalizadas as escolas, elas foram criadas aí com um objetivo que era a eficiência, na verdade alguns objetivos, que eram a eficiência social, a virtude cívica e o caráter. As escolas deveriam mesmo ensinar um caráter se o aluno é exposto a um caráter fora da escola, em casa, digamos. A escola consegue mudar ensinando um caráter diferente? E uma outra questão é se um adulto, digamos um adulto não seja professor, que tenha uma escolaridade não muito alta, tenha pouca escolaridade, ele é capaz de ensinar melhor. O que é mais provável que ele saiba melhor? Caráter ou matemática, por exemplo? Então, o que é que esse adulto deveria focar em ensinar e o que é que a escola deveria focar em ensinar? Talvez a escola devesse focar mais na educação em si, na matemática. As escolas, elas pararam de vender, digamos assim, né? As públicas não vendem, mas as escolas pararam de mostrar que o objetivo delas era a educação.
e começaram a vender, entre aspas de novo, socialização. Então, o objetivo real das escolas deveria ser, sim, educação. Isso vale tanto para pessoas quanto para instituições. Quem tenta fazer tudo vai acabar não fazendo nada melhor que poderia. Então, falando especificamente da escola, se ela tenta abranger todos os assuntos, ela não vai ser efetiva em nenhum deles. E por isso que a escola deveria focar a educação. Focar nas matérias, se ela mantiver o mesmo modelo que ela tem hoje, focar as matérias como matemática e português, para que as pessoas aprendam a ler, interpretar, escrever e outras, na matemática aprender lógica, inteligência espacial e ainda fazer contas, que são habilidades todas que a gente precisa na vida adulta, e a partir delas a gente teria as ferramentas de aprender por si só. Claro, não tirar matérias como geografia, história, biologia, física, obviamente englobar todas elas, mas foco na matemática e no português, se for usar o mesmo modelo. Claro que existem outros modelos, como o clássico, mas a função da escola deveria ser educar a pessoa para que ela aprendesse sozinha no futuro, para ela ser uma pessoa independente, não seja controlada facilmente. A escola, enquanto instituição de ensino, ela é boa. As motivações por trás dela é que às vezes podem não ser. Quero deixar claro que eu não sou contra as escolas. Muita gente precisa delas. As escolas continuam lá existindo, principalmente se elas focarem, né, na educação, no ensino das capacidades cognitivas. Professores continuam fazendo o trabalho deles, continuam com seus empregos, sem problema nenhum. O que eu acho apenas é que as alternativas têm que ser consideradas e até boas opções serem legalizadas. No fim das contas, o importante é a educação e não a escolarização.